Bem-vindos à aula número 1 de Introdução à Engenharia Elétrica. No dia de hoje, nós vamos apresentar os objetivos do curso, a metodologia empregada nas aulas, o material bibliográfico que será utilizado, as atividades síncronas ou presenciais, síncronas no caso de pandemia, presenciais quando não tivermos mais a pandemia, os critérios adotados na avaliação e vamos chamar a atenção de como devem ser feitas referências bibliográficas. São todas informações muito importantes para o bom acompanhamento da matéria. Vamos aos objetivos. Nós temos objetivos amplos, que consistem em motivar os estudantes, destacando suas perspectivas, direitos e deveres, orientar na escolha profissional, posicionar a engenharia elétrica no contexto nacional e internacional, apresentar um mercado de trabalho para os engenheiros eletricistas. E temos objetivos específicos, que consistem em apresentar a estrutura do curso de Engenharia Elétrica da UFRJ, divulgar atividades estudantis. Os estudantes, hoje em dia, se organizam em grupos de competição e haverá uma apresentação por parte deles. Exercitar a apresentação de seminários. Vocês serão solicitados a apresentar um seminário do tipo desse que eu faço agora no momento. Executar trabalhos em grupo é muito importante, o exercício de trabalhar em equipe. E incentivar o uso da biblioteca e do portal de periódicos da CAPES. Talvez vocês não conheçam, mas é uma ferramenta muito importante que deverá acompanhá-los ao longo dos anos de formação como engenheiro. Ainda temos como objetivo específico exercitar o estudo da literatura técnica em inglês, treinar o comportamento durante seminários, aulas e discussões em grupo. O método adotado consistirá em aulas expositivas gravadas pelo professor da disciplina, como essa que vocês assistem agora. A participação de palestras apresentadas por conferencistas convidados. Essas serão atividades síncronas ou presenciais, caso não haja pandemia. Há demonstrações em laboratório que estão gravadas em vídeos, que podem ser assistidos a qualquer momento. E a apresentação de seminários por parte dos próprios alunos. Como material bibliográfico, tem um livro que eu escrevi, Introdução à Engenharia Elétrica de Potência, que estará disponibilizado no site da disciplina. E também nesse site há uma pasta do Google Drive compartilhada com uma série de informações adicionais. Sobre essas atividades síncronas ou presenciais, elas serão de diferentes tipos. Nós teremos encontros para tirar dúvida das aulas gravadas, dos exercícios. Teremos discussão dos textos do Triunfo da Tecnologia, sobre o que eu falarei daqui a pouquinho, mas são 2 textos em inglês. Nós nos reuniremos sincronamente para discuti-los. A participação de palestras de especialistas, serão convidados 2 engenheiros experientes para falar para vocês a experiência profissional deles. Vocês vão apresentar seminários e também haverá a apresentação desses grupos de alunos organizados em equipes de competição. Essas serão as atividades síncronas, que não estão previamente gravadas. Quanto à avaliação. Para avaliação, os alunos vão se organizar em grupos de 4, como se fosse uma pequena firma de engenharia.
Dependendo do número de alunos, muitas vezes nós precisamos ter alguns grupos com 5 alunos e ocasiões em que há grupos com 3 alunos. Mas o ideal são grupos de 4 alunos, que vão trabalhar conjuntamente, colaborando um com o outro. A avaliação do grupo, vejam que tudo será feito em grupo. Será feita através de 3 principais atividades. A primeira, relatórios sobre os 2 textos do The Triumph of Technology. São textos em inglês, em português seria um triunfo da tecnologia. Ao todo, são 5 textos do Alec Broas, mas nós só vamos discutir, trabalhar em cima de 2 textos, com um peso de 30%. Solução dos 20 exercícios propostos no livro-texto. No livro, temos 20 exercícios propostos que devem ser respondidos pelo grupo, não individualmente, peso 40%. E uma apresentação oral de um seminário que o tema é escolhido pelo grupo. O tema tem que ter alguma relação com a engenharia ou com a formação dos estudantes. No próprio livro-texto, no apêndice, tem uma série de sugestões de temas, mas a escolha é livre, totalmente livre. A nota dessa avaliação, com a ponderação aqui indicada, será multiplicada pelo número de alunos do grupo, resultando em pontos que são atribuídos. Digamos que a média aqui foi 7, 4 alunos, 28 pontos. Os próprios alunos farão a distribuição dos pontos atribuídos entre si, como se fosse o pagamento do resultado de um trabalho daquela firma de engenharia que os alunos constituíram. Normalmente, a divisão é feita igual, 7 para todos os alunos, mas é permitido, por exemplo, 2 ficarem com 8, 2 ficarem com 6, ou uma outra distribuição cujo total de pontos dê, no caso que estamos exemplificando, 28 pontos. Se houver algum desentendimento nessa distribuição de pontos, aí eu entro como um poder moderador para se chegar a uma conclusão. No entanto, isso é muito importante, alunos com 4 faltas não justificadas terão nota máxima 5, e, com isso, estarão obrigados ao exame final. Na UFRJ, só se passa por média com nota 7. Quem ficar com nota média inferior a 7 faz o exame final e aí compõe uma nota final com o resultado da prova final, a média anterior, e tem que ser superior a 5. Então, se teve aluno que faltou 4 aulas, esse, na hora de distribuição dos pontos, não poderá ter mais do que 5. O controle da presença será feito por mim, apenas nos dias de palestras, discussões em grupo e seminários, aquelas atividades síncronas que eu mencionei anteriormente. Então, não é uma exigência muito grande. Nos outros dias, não há, nos dias que eu, vamos dizer, tiro dúvidas, a presença não é obrigatória. Comparece à aula de dúvida quem tiver interesse. A prova final, para aqueles que ficaram com média abaixo de 7, nesse caso é necessário, será individual. A única atividade individual é a prova final. E consistirá de perguntas sobre qualquer um dos 5 textos do The Triumph of Technology. A nota será comparativa entre os grupos. Espera-se, com isso, uma disputa saudável entre as equipes, como ocorre em todo edital de concorrência ético. Por exemplo, na hora da escolha do tema, 2 grupos podem escolher o tema, digamos, fontes alternativas de energia. Não tem problema nenhum, 2 grupos com o mesmo tema. O que não pode é os 2 apresentarem igualzinho, as mesmas transparências, as mesmas referências bibliográficas, o que constataria que não houve um trabalho independente. Não está se querendo criar inimizade
mas apenas uma disputa saudável entre as equipes. É um exercício de ética profissional. Muito importante. Apenas ocorrências de força maior, comprovadas através de documentos oficiais, justificarão as faltas. Eu mencionei aqui 4 faltas. Naturalmente, alguém pode faltar porque passou mal, porque teve um acidente de automóvel e não pôde comparecer. Mas, nesse caso, é necessário um atestado médico, um boletim de ocorrência. Não vale, por exemplo, eu não compareci porque eu fui ao médico, ainda que traga o atestado que foi ao médico. Uma consulta médica pode ser marcada em diferentes horários, não necessariamente no horário da aula. Isso não justifica, isso é apenas uma mera explicação. Justificativa para a ausência tem que ser um motivo sério, muito sério. Já teve um aluno que, por exemplo, queria justificar a ausência porque o avô estava no hospital. Isso não justifica. O avô está no hospital, ele está sentido, mas não é um impedimento de comparecer à aula. Ainda mais aulas síncronas, aulas pela internet, que não há necessidade de deslocamento. Vamos falar um pouquinho sobre The Triumph of Technology. O que são isso? São 5 textos, estão lá na nossa pasta do Google Drive, para vocês consultarem. Só serão avaliadas 2 conferências, das 5 vão ser escolhidas 2, e cada relatório que o grupo vai fazer deve conter, primeiro, começando com o título do trabalho, The Triumph of Technology, digamos, 2, os componentes do grupo e o número de identificação do grupo. Cada grupo terá um número de identificação. Isso facilita muito na hora de dar as notas, distribuir as notas. Senão, fica difícil, porque, às vezes, os componentes do grupo, cada vez, se apresentam numa ordem diferente. Então, é muito importante. Isso daqui está bem claro no começo. Depois, vocês têm que responder 10 perguntas que estão formuladas pelo professor e estão colocadas no site da disciplina. Responder 10 perguntinhas sobre o texto. As perguntas estão em português, as respostas podem ser em português. Depois vão apresentar um dicionário de palavras que aprenderam, o exercício para aprender também um pouco de inglês, com o significado das novas palavras que aprenderam em português. Esse trabalho deve ser enviado logo após a aula, como um arquivo PDF, logo após a aula. Por quê? Depois da aula? Porque durante a aula vocês vão precisar do arquivo para responder perguntas ou tirar alguma dúvida. Principalmente, eu penso aqui no caso presencial. No caso virtual, isso não seria tanto caso, mas basta me entregar depois da aula. Sobre as listas de exercícios. O que as listas de exercícios devem conter? Novamente, os componentes do grupo e o número de identificação do grupo. O número de identificação do grupo é importante. A solução dos exercícios apresentados pelo método KISS. Se vocês não conhecem o método KISS, eu explico na próxima transparência. E, finalmente, uma apresentação oral, um seminário, que deve necessariamente conter transparências com título, componentes do grupo e o número do grupo. Novamente, um índice da apresentação, um corpo da apresentação, uma conclusão e bibliografia. Bibliografia com, no máximo, 20% de referências a sites ou blogs. O importante é você se habituar a referenciar livros e artigos, ainda que tenham sido pegos na internet, mas tem que ser referências ditas arquivadas. Note que a apresentação que eu faço hoje já procura ser um treinamento para essa apresentação que vocês vão fazer. Alguns detalhezinhos que eu chamo a atenção. Quando tem muita coisa escrita, como é o nosso caso aqui, você veja que eu vou apresentando as informações uma a uma,
para não impactar colocando muita coisa de uma vez só na tela. E sempre que você tiver alguma coisa escrita, você leia aquilo que você está colocando. Senão distrai, a pessoa que está assistindo não sabe se escuta ou se lê. Então, o apresentador, quando coloca uma frase, como eu tenho colocado, lê aquilo que está escrito. Outro ponto, detalhe interessante, é numerar a transparência com uma indicação do número total de transparência. Isso dá à audiência uma certa tranquilidade de saber em que posição está. Por exemplo, aqui já passei da metade da apresentação. As letras devem ser suficientemente grandes para as pessoas poderem ler, de preferência colocar figuras, não textos. É que, pelo aspecto dessa apresentação, eu sou obrigado a colocar texto, mas o ideal seriam imagens. Muito cuidado. Tema com base bibliográfica diferente dessa, ou seja, no máximo 20% de referência a site do blog, não será aceito. Então, cuidado. Você pode escolher um tema muito bonito e, se na hora das referências bibliográficas você não tiver 80% de referências a livros, artigos, normas, teses, dissertações, trabalhos de conclusão de curso, o tema não será aceito. E a bibliografia deve ser relacionada respeitando um padrão técnico. Isso é um exercício que você já tem que começar a fazer desde já. Mais adiante eu explico melhor sobre a bibliografia. E antes da apresentação, vocês me entregam as cópias da transparência, me passam. Não precisa ser colorido, pode ser 6 por página. Entregue antes, para, durante a apresentação, eu poder fazer anotações, acompanhar aquilo que vocês estão apresentando. Vamos falar um pouquinho sobre esse método KISS, que é muito importante para esse curso e eu acho que para todo o curso de engenharia. De onde vem isso? Vem dessa frase, keep it simple, stupid. É um pouco grosseiro, né? O termo de dizer. No entanto, vejam que frases bonitas de pessoas que perseguiram o método KISS. Sobre esse método, inclusive, eu gravei também um vídeo que está no YouTube. Depois, esse link vocês podem copiar, eu vou disponibilizar essa apresentação. Vamos lá. O Antoine Saint-Exupéry, que é o autor daquele famoso livro Pequeno Príncipe, mas é autor de outros livros lindos, como Terra dos Homens, ele dizia: belo é o que se atinge quando nada mais pode ser retirado e qualquer adição se faz desnecessária. Note, isso é uma definição de beleza. Percebam também que eu li a frase colocada, eu não apenas a projetei, que é uma frase longa, para vocês se concentrarem naquilo que está sendo projetado. Vamos ver outro aqui, o Leonardo da Vinci, também conhecido. Ele dizia: simplicidade é o último grau de sofisticação. E o Albert Einstein: tudo deve ser feito da forma mais simples possível, mas não mais simples que isso. Eu lembro que uma vez teve um exercício que o aluno respondeu de uma forma simplória. Eu reclamei. Ele disse: não, eu usei o método KISS. Não, não usou o método KISS porque ele foi mais simples do que o mais simples possível. Ele não colocou nada. Então, é preciso saber ponderar isso nessa escolha. E para não pensar que só são estrangeiros que usam o método KISS, eu coloco aqui o padre Pedro Ferreira, que foi reitor da PUC, fez o doutorado com o professor Batachara, que foi o mesmo orientador do meu mestrado, e ele diz: o mais profundo é sempre também o mais simples. Quando você for, por exemplo, fazer
responder uma pergunta, presta atenção se não tem alguma frase que você pode retirar, ou se será que não teve alguma informação muito importante que não foi colocada ali. Não saiam respondendo rapidamente. Por isso é que o trabalho é feito em grupo. Passa pela visão, pela crítica dos colegas, para apresentar respostas bem simples, claras e com o essencial daquilo que tem que ser respondido. Bem, quanto às referências bibliográficas, que é um ponto que eu tenho me batido muito, parece que não se vem com essa formação do ginásio. Você preste atenção. Os autores, aqui no caso, estão colocados pelo sobrenome e os prenomes abreviados. Todos eles. Todos eles. E note que, como um está com prenome abreviado, todos estão com prenome abreviado. Se você colocar um com o nome, por exemplo, aqui o Pereira é Leonardo, colocou Leonardo completo, você tem que botar dos outros também. Ordenados por ordem alfabética. E a informação importante que tem que ter colocada: o nome dos autores, o ano da publicação, o título da publicação, a editora e o local que foi editado. Isso é um livro. Isso daqui é um outro livro. Aqui é referência a artigos técnicos. Esse é artigo do Patterson. Foi publicado em 2010, o título é esse. Foi publicado na revista I3E Spectrum, volume 47, número 7, página 28 a 31 e 52 a 53. A informação tem que ser completa. É como se alguém perguntasse: onde você mora? Eu moro no Rio de Janeiro. Você não disse nada. Se você falar o nome da rua que você mora, você já diz alguma coisinha a mais, mas também não está completo. Se você, por exemplo, dissesse que foi publicado na revista I3E Spectrum, ok, é como dizer eu moro no Rio de Janeiro, mas você não disse o nome da rua, não disse o número da casa ou do prédio, e mesmo dizendo o número do prédio, você tem que informar em que andar você mora. Mais ou menos é a imagem que você pode fazer disso. E o rigor desse procedimento tem que ser obedecido por vocês, não só no meu curso, mas em todos os relatórios que forem fazer. Notem aqui, por exemplo, livros, está em itálico o título do livro. Artigo de revista, o que está em itálico é o nome da revista. Caramba, como é que eu vou me lembrar disso? É fácil. Você coloca em itálico aquilo que aparece na lombada da publicação. Se é um livro, o título do livro costuma estar na lombada. Ele vai em itálico. Se é uma revista, o que aparece na lombada da revista não é o artigo, o título do artigo, é o nome da revista. E esse deve estar em itálico. Existe um site da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, auxiliando a escrever referências bibliográficas. Bem, por hoje é só. Eu agradeço a atenção de vocês e desejo um bom trabalho.